Muito bem, nesse mês nós estamos meditando sobre o tema Planejando sobre a Rocha. Janeiro é o mês onde as academias enchem, onde as dietas começam, e pode ser também o mês onde você planeja a sua vida espiritual diante do Senhor. Então é o mês onde nós vamos estudar as Escrituras como norte para guiar cada um de nós, os nossos planos, nas nossas metas para este ano. Amém? Aquele que não se planeja, não chega a lugar algum. E nós precisamos colocar as nossas metas e planos diante do Senhor. Para tanto, nós vamos estudar nessa noite a carta de Paulo aos Efésios, uma pequena perícope, capítulo 4, do verso 17 ao 24. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Queridos, há poucos dias eu vi uma exploração de arqueólogos numa igreja, numa catedral na Inglaterra. Então você imagine o cheiro úmido, o pó, os escombros, e aqueles homens preparados com máscaras, ajoelhados, tirando os escombros maiores, em busca de algo dentro daquela catedral. E na medida que eles vão tirando os escombros, mais madeira carbonizada, entulhos, muitas coisas queimadas, e eles vão trabalhando meticulosamente, tirando os escombros maiores, as vigas de madeira, aquelas coisas que estavam ali acumuladas por décadas, foram retiradas uma a uma, foram colocadas do lado, as maiores de maneiras mais grotescas, mas na medida em que vai chegando ali ao fundamento da catedral, eles começam a ir com mais cuidado, começam a usar aquele pincelzinho, para tirar as poeiras com cuidado, e surpreendentemente, esse grupo de arqueólogos encontra um vitral intacto. Toda vez que eu passo aqui na frente da igreja, eu olho para esse vitral que tem aqui na lateral, e algo que me chama muita atenção, eu gosto muito. E eles encontraram algo parecido ali, completamente intacto. Embaixo daqueles escombros estava um vitral em perfeito estado. Ele não precisou ser construído, não precisou ser feito do zero, ele estava lá. Porém, haviam escombros, ele estava soterrado sobre os escombros. Mas estava em perfeito estado. Depois ele foi limpo e foi reinstalado, porque a catedral foi reconstruída. E ele foi recolocado no seu lugar. Hoje nós vamos meditar sobre esse tema que está projetado, desfazendo os entulhos. Para o novo ano existem novas promessas, novos começos, não é assim? Novos planos, novos objetivos. Mas para que as coisas andem, para que as coisas caminhem, nós precisamos nos desfazer daquilo que cobre o que Deus já fez nas nossas vidas. Aquilo que entulha quem nós somos em Cristo Jesus. Há muitas vidas, há muitos casamentos, há muitas empresas, há muitas amizades, há muitos corações sobre os escombros do passado. Sobre coisas que aconteceram, que ainda entulham aquilo que Deus tem para a gente e aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então nós vamos ponderar e meditar sobre isso por alguns instantes. Deixa eu só ver aqui que o controle não está funcionando. O texto é como está na perícope, Efésios 4, do 17 ao 24. Vamos ler atentamente o texto, eu farei a leitura e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, e pela dureza do seu coração, aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fossem instruídos segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, criado segundo Deus,
em justiça, retidão, procedentes da verdade. Vamos orar? Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Nós bendizemos ao Senhor. Te agradecemos por esse privilégio que temos de nos assentarmos e ao redor da Tua palavra, meditado sobre as verdades do Senhor. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos encha do Teu Espírito e que nessa noite a Tua palavra seja o árbitro do nosso coração. E que o Senhor se revele particularmente a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Ao iniciarmos esse novo ano de 2026, muitos de nós carregamos nossos próprios entulhos. Camadas e camadas de velhos hábitos, pensamentos corrompidos, padrões mundanos que se acumularam sobre aquilo que Deus já realizou em nós. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele não sugere que nós tornemos algo novo pelos nossos próprios esforços. Ele está nos chamando a desfazer os entulhos, remover as camadas e eliminar os escombros que escondem quem somos em Cristo. Se eu perguntar a cada um de vocês se tem marcas que a vida deixou em vocês, em todos nós levantaremos a mão. Todos nós, de maneira indistinta, vamos levantar a mão. Lembrando de coisas que aconteceram na nossa vida, na nossa infância, na nossa casa, com os nossos pais, ou mesmo com a esposa, com os filhos, coisas que nos machucaram profundamente. Ou mesmo pelos nossos pecados que nós cometemos e que ainda assim têm sido como esses escombros, cobrindo aquilo que nós somos em Cristo. Quando o pecado entrou no mundo, ele começou um acúmulo de escombros sobre aquilo que nós somos. A imagem de Deus foi deturpada pelo pecado. E a destruição provocada pelo pecado soterrou quem nós somos em Cristo Jesus. É um acúmulo de traumas, é um acúmulo de problemas, é um acúmulo de pecados. E aqui nós vamos ver como que Paulo vai trabalhar esse assunto na carta aos Efésios, que ela foi escrita enquanto ele estava preso. Escreveu Colossenses também, é uma passagem muito parecida com o livro de Colossenses. E ele vai descrever como é a vida daquela pessoa que vive sobre escombros, sepultada sobre os próprios traumas, sepultada sobre as próprias falhas. Mas no final da perícope ele vai mostrar como que é aquele homem, aquela mulher que vence os escombros que a vida acumula sobre nós. E então é capaz de refletir a glória de Deus a partir da nova vida que já está em nós. No meio da perícope ele vai dizer: se é que vocês aprenderam de Cristo realmente, vocês podem viver uma vida nele. Então o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar é o acúmulo de escombros, como as coisas, como essas camadas vão se formando na mentalidade do homem e da mulher que não conhece o Evangelho. Veja como ele inicia: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Quem são os gentios? São aquelas pessoas que não são judeus, que não conhecem o Evangelho. São os romanos, os persas, os medos, os gregos. A cultura grega estava implantada naquele ambiente. A literatura, a retórica, as artes estavam no seu auge nesse período, desde Alexandre o Grande. Então os gentios eram vaidosos, os gentios se jactavam daquilo que eles eram, daquilo que eles conquistavam. E Paulo está escrevendo aos Efésios, de fala grega, ali na Ásia Menor. Está dizendo a eles: olha, não andem como vocês um dia andaram, sem esperança, fazendo o que vocês queriam. E aqui ele vai descrever 4 características das pessoas que andam sem a mentalidade do Evangelho, que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, que andam segundo o curso deste mundo, em trevas, andando por aí sem sentido, sem rumo, sem direção alguma. O primeiro ponto que ele diz assim, é a vaidade dos seus próprios pensamentos. Vejam, eles eram vaidosos da sua cultura, a filosofia grega, até hoje ecoa e reverbera nas escolas, em todo o mundo. Sócrates, Aristóteles, Platão, a lista é enorme de como os gregos influenciaram o mundo. Então eles eram vaidosos, eles achavam que aquela filosofia os redimia. Que a filosofia, que as artes, a alta cultura grega, que o Império Romano acaba absorvendo, mas aquilo tudo era ilusão, porque aquilo não revelava quem Deus era ao coração deles. Eles tateavam, mas não sabiam quem Deus era. E nisso eles criavam as suas mitologias. A mitologia grega é uma das mitologias mais ricas da antiguidade.
Mas os deuses, todos os deuses que eles criaram pela sua própria mente, se pareciam mais com eles do que com uma própria divindade em si mesmo. Deuses sedutores, deuses rebeldes, deuses que se envolviam com seres humanos. Essa era a projeção. Então eles se jactavam, eles se arrogavam, eles eram vaidosos por essa filosofia. Olha, veja bem como Paulo diz, olha como que é o comportamento do gentio, vaidade dos seus próprios pensamentos. E nessa vaidade dos seus próprios pensamentos, achando que a religião era uma coisa importante, mas não, a filosofia era superior. É por isso que eles tinham tantos deuses, mas a sua filosofia era superior, era a cultura grega, eram as artes, era aquilo que eles se jactavam. Esse é o primeiro escombro que eles colocam sobre a vida. O segundo escombro, ou a maneira como a coisa vai progredindo, é que o entendimento deles era obscurecido. Uma vez que eles eram vaidosos pelos seus pensamentos, veja o segundo item, o entendimento era obscurecido. Eles não tinham como enxergar a obra da criação de Deus e tributar a Deus a devida glória, a devida honra. Essa palavra, entendimento obscurecido, está literalmente dizendo, eles estavam em trevas, achando que estavam enxergando, mas quando na verdade eles estavam vivendo uma ilusão criada por eles mesmos, criado pela mente deles. É assim que se comporta o mundo, é assim que se comporta o iníquo. Ninguém nasce ateu, ele se desenvolve no seu ateísmo, achando que a religião é uma coisa medieval, é uma coisa arcaica, antiquada. É moderno ser ateu, não confiar em Deus. É arrogante nos seus pensamentos. E também o seu entendimento está obscurecido. E nesse obscurecimento, nós caminhamos para o terceiro item que Paulo enumera. Eles vivem uma vida alienado na vida de Deus. Uma vida que não tem Deus na sua rotina. Uma vida que eles não conseguem reconhecer quem Deus é. Paulo está pontuando aos Efésios. Esse é o comportamento daqueles que não conhecem ao Senhor. Alienados, divorciados da vida de Deus. Alguém que não conhece o Senhor, que não teme o Evangelho, vive os seus dias trabalhando, juntando nos seus celeiros, mas não conseguem reconhecer que é o próprio Deus que dá a vida, que dá a intelectualidade, que concede as habilidades para exercer as suas funções. É uma separação real de quem Deus é. Vive alienado. Paulo está chamando a atenção nos Efésios, dizendo, olha, esse é o comportamento de quem não conhece ao Senhor. Então eu digo isso a vocês, testifico, que não andem como eles andam. Paulo está pregando para pessoas que ele já mostrou o Evangelho, mas ele está lembrando, olha, esses são escombros que na caminhada cristã nós vamos acumulando. Isso vai cobrindo, vai soterrando quem nós somos. A nossa identidade em Cristo, ela vai sendo soterrada pela prática do mundo. Vaidade dos nossos próprios pensamentos, achando que podemos fazer e acontecer quando quisermos. O nosso entendimento pode ser obscurecido. Nós podemos viver uma vida alienada de Deus. O que vai culminar no quarto tópico que Paulo coloca. Nós nos tornamos insensíveis. Nada nos toca, nada nos comove. A história de um irmão que venceu uma enfermidade não nos comove. Assistir um casamento entre um homem e uma mulher não nos comove. Ver o sorriso no brilho dos nossos filhos não nos comove. Estamos petrificados. Paulo está alertando aos Efésios. Esse é um sintoma de alguém que vive alienado na vida de Deus. Alguém que não chora pelos seus pecados, ele está insensível. Como a lepra, que numa determinada região do corpo, quando você tem lepra, ela torna o seu lugar insensível. Não importa se você coloca quente, gelado, espeta com uma faca, não sente nada. Assim é o tópico que Paulo está dizendo aos Efésios, meus irmãos. O gentio, como vocês eram outrora, vocês tinham esse tipo de pensamento. Vaidosos, obscurecidos no entendimento de vocês, alienados da vida de Deus. E por último, insensíveis. E na dureza do coração de vocês, vocês cometiam os pecados com avidez. Veja, não é só cometer um pecado por cometer, tinha prazer de pecar. Corre às pressas, uma velocidade absurda para pecar. Se dirige na direção do pecado, planejando com avidez. Esse é o comportamento que Paulo está dizendo, que os gentios vivem assim. É curioso como a palavra de Deus, ela vasculha quem nós somos,
E se talvez você se identificou com algum desses tópicos, preste atenção até o final, porque eu creio que até o final o Espírito Santo vai tirar esses escombros, essas camadas do seu coração, e você vai sair daqui plenamente transformado para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então esse é o perfil de um iníquo. Olha a progressão ali da iniquidade no coração daquele que não teme ao Senhor. Primeiro, ele tem pensamentos vazios, os pensamentos não são sólidos, são apenas sofismas. Depois ele tem um entendimento obscurecido, em trevas. Depois ele é alienado da vida do Senhor. E depois ele se torna insensível, o que vai resultar numa escravidão completa de si mesmo. É uma pessoa que vive sobre os escombros dos seus pensamentos. E lá dentro, ela está soterrada achando que está vivendo, quando na verdade ela está sendo coberta pelas camadas de pecado que ela mesma trouxe sobre si. Camada sobre camada, escombro sobre escombro, até que a imagem de Deus fique completamente enterrada, invisível, como aquele vitral naquela catedral. Lindo, maravilhoso, perfeito, mas coberto por escombros. Que beleza há nos escombros, nos entulhos. Que beleza há na antiga vida, na vida onde você vivia bebendo, se prostituindo, em baladas, em noitadas, tendo relações sexuais fora do casamento, ou no namoro. Uma vida onde você levantava e ia para o trabalho e só trabalhava. Que vida é essa? Paulo está dizendo. Que vocês iam aos sacrifícios na deusa Artemis no templo, com aquelas prostitutas cultuais. Ele está dizendo aos Efésios. Esse estilo de vida não é o estilo de vida que o Senhor tem para nós. Então não andem como eles andam. Camada sobre camada de pecados vão se acumulando sobre a identidade de quem Deus fez em nós. E isso vai soterrando quem nós somos em Cristo Jesus. Veja, homens sem Cristo estão sepultados vivos sobre os seus próprios escombros. São pessoas que acham que vivem bem, mas há um vazio nos seus corações, porque não foi para isso que Deus nos chamou, para viver conforme os nossos próprios desejos, dando vazão a tudo aquilo que nós temos vontade de fazer. E o apóstolo Paulo está orientando aquela igreja em Éfeso, a dizer, eis as características dos homens e mulheres que vivem segundo a carne, vaidosos, alienados, obscurecidos, insensíveis. Quantos de nós atravessamos o ano de 2025 para 2026 que nem uma pedra, insensíveis, impacientes. Muitas vezes não temos a hombridade de conseguir sentar com os nossos filhos e conversar com eles como nós conversamos com as pessoas fora de casa, insensíveis quanto ao que os nossos filhos nos dizem. Nós não ouvimos o que eles dizem, o que a esposa nos diz, o que o marido nos diz. Nós estamos petrificados. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos convoca a nos livrarmos dos entulhos que cobrem quem Deus é em nós e aquilo que Ele já fez em nós. Está entulhado, está obscurecido. O Senhor já salvou você, o Senhor já alcançou você, o Senhor já regenerou o seu coração, mas parece que existem camadas de coisas que obstruem aquilo que Deus fez em você. Isso não é possível revelar aquilo que aconteceu no seu coração. E a sua vida, esteja boa ou má, ela é reflexo daquilo que está no seu coração. É aquilo que está acontecendo dentro de você, vai refletir fora. E eu quero convocar você, alertar você, já praticamente antecipando uma aplicação. Se desfaça dos entulhos que soterram quem você é em Cristo. Deixe para trás. Nenhum de nós aqui pode voltar no ano de 2025 e mudar o que aconteceu. Mas os entulhos se acumularam. Nós podemos hoje retirar esses escombros da nossa alma, do nosso coração. A vaidade dos nossos pensamentos, o obscurecimento, a alienação da vida de Deus, a insensibilidade, para viver um ano na presença do Senhor. Ver um ano não mais insensíveis. Dentro das suas metas, se isso não está lá, coloque: eu quero ser mais santo do que eu fui ano passado. Eu quero ser mais sensível à voz de Deus. Eu quero ser mais educado, eu quero ser mais gentil.
com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus funcionários, com o meu patrão. Eu quero ser mais gentil no trânsito. Eu não quero aquele escombro da impaciência. Eu quero mostrar a nova criatura que eu já sou em Cristo Jesus. Então Paulo está trabalhando isso no coração dos Efésios. Essa é a limpeza que o Evangelho vai começar a fazer. Ele vai começar a tirar os escombros do nosso caráter, da nossa alma, do nosso casamento, daquilo que nos alucina, daquilo que nos aflige. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. Quando fomos unidos a Cristo pela fé, algo fundamental aconteceu nas profundezas do nosso ser. Não foi apenas uma camada superficial de religiosidade aos escombros adicionados pelo pecado. Não. Foi uma recriação da fundação. Os escombros são os pecados que nós acumulamos sobre a nova identidade que Cristo nos deu. E veja o que Paulo está dizendo: se vocês realmente ouviram o Evangelho, acomodaram no coração e têm aplicado ele, não foi assim que o Evangelho foi pregado a vocês. Nele fostes instruídos, aprendestes a Cristo, segundo a verdade que está em Cristo. Paulo está relembrando eles: olha, se vocês ouviram o Evangelho de fato, porque uma coisa é ouvir o Evangelho, acomodá-lo no coração e viver a prática. Se você veio aqui nessa noite, se é a sua primeira vez, se você está aqui há 30 anos, 40, 50 anos, se o Evangelho não mudou você, você não aprendeu de Cristo. É simples. Se o Evangelho não nos muda, nós estamos vivendo sobre os escombros de uma vida de pecados. Não vamos revelar aquilo que Deus fez em nós ou quer fazer em nós, através da regeneração, que nos limpa e nos mostra uma vida, não de soterramento, de encobrimento, de mentiras, de uma vida de ilusão. O Senhor nos chamou para uma vida, para ser vivida à luz do dia, mostrando quem nós somos a este mundo caído. Para que serve uma luz debaixo da cama? Elas têm que estar na candeia, iluminando. Como uma torre em Sião, no alto, iluminando a vida dos homens e a nossa própria vida. Então, se Jesus Cristo de fato é o Senhor da nossa vida, algo precisa ter sido mudado. Senão você é um frequentador de igreja, você é um assistidor de live. Se de fato Cristo está em nós, nós somos nova criatura. Como nós lemos na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo no grego significa tudo. Tudo. Toda a nossa vida, o nosso casamento, as nossas relações interpessoais, o nosso coração diante do Senhor, a maneira como você se veste, a maneira como você fala. Não se engane, não se engane. Frequentadores de igrejas não vão para o céu. Se você não está em Cristo, você não vai. Nós precisamos agasalhar a palavra do Senhor no nosso coração e sermos confrontados por ela. Enquanto a exposição da palavra do Senhor está sendo feita, você precisa acomodá-la no seu coração e guardá-la dentro de você e falar: Senhor, como eu preciso mudar? Que eu não quero que esse ano seja como o ano que passou. Eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida. Quer um segredo? Anote a palavra de Deus nas paredes do seu coração. Medite nela. Para que esse ano seja o ano onde os entulhos da sua vida, que foram acumulados durante esses anos, eles sejam retirados. E de lá saia alguém, um novo homem, uma nova mulher, para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém, meus irmãos? Há muitas pessoas vivendo sobre os escombros, espirrando pelo pó, incomodados, com coriza da vida, doentes, soterrados, encobertos, não vivendo aquilo que Deus tem para cada um de nós, porque os nossos pecados têm obscurecido a obra de Deus em nós. A obra já realizada, o novo homem criado. Veja o que Paulo está dizendo, no sentido de que, quanto ao trato passado
Ou seja, a maneira como vocês viviam antes. Vos despojeis. Aqui ele vai começar a falar os imperativos para aqueles irmãos e irmãs de Éfeso e para nós também. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Veja a outra ênfase: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja esse versículo que tem salpicado essa noite de culto ao Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O Senhor fez uma obra no nosso coração, se é que de fato aprendemos quem é Cristo Jesus, de regeneração. Ele já nos habilitou para amá-lo acima de tudo. Outrora nós éramos como gentios em trevas, vaidosos, pensamentos obscurecidos, alienados, insensíveis. Mas agora Ele tirou esse coração de pedra e colocou em nós um coração de carne, pulsante, sangue pelas veias, nos tornou sensíveis a Ele. Meus irmãos, Ele nos tornou capazes de amá-lo, capazes de desejá-lo. Ele nos ensinou a ver que esses escombros que estão sobre as nossas vidas serão retirados por Ele, porque Ele já nos habilitou também para ver esse movimento dEle em nós. E agora Paulo, usado pelo Senhor, diz aos Efésios: vocês precisam se despojar. Despojar é tirar a roupa, literalmente. Despojar do velho homem. Todo homem e toda mulher que não conhece a Cristo é filho de Adão. E esse despojar é da antiga prática de Adão, pecadora, querendo ser como Deus todo o tempo. A metáfora é de tirar uma roupa. Imagine que você trabalhou o dia inteiro, num sol escaldante, e depois você vai tirar aquela roupa suja, você vai tomar um banho, com exceção dos adolescentes, porque adolescente não gosta de tomar banho. Depois você veste outra roupa. Precisa tirar aquela roupa imunda, ser lavado e então vestir uma nova roupa. E esse exercício, esse banho espiritual, essa sauna espiritual, precisa ser feita todo dia. Porque todo dia o velho homem se levanta contra nós, dentro de nós. O velho Adão ressuscita todo santo dia. Então esse é um trabalho que nós devemos fazer, são imperativos. Ei, vocês, se despojem, tire esses escombros da vida de vocês. Muitas vezes nós espiritualizamos tudo, mas existe uma responsabilidade para o homem e para a mulher de Deus. Se despojem. Tirem as roupas sujas do pecado. Vocês já estão habilitados para ver que estão sujos. Os olhos de vocês já foram tirados da venda do pecado pelo Espírito Santo. E agora nós podemos ver a nossa sujeira espiritual. E nós podemos nos despir dela. Veja o que Paulo diz: vos despojais do velho homem. É tarefa nossa. É tarefa sua, meu irmão, e sua, minha irmã. Tirar essa velha vida que tem visitado a gente há tanto tempo. Ranzinza, mal educado, orgulhoso, mentiroso, mentirosa, fofoqueiro, fofoqueira, perdulário. Muitas vezes nós temos falhas de caráter, que o Espírito Santo nos incomoda e nós sabemos que nós estamos fazendo aquilo. É disso que Paulo está falando. Tire essa roupa suja do pecado. Elimine ela. E vista a nova roupa que Cristo Jesus nos habilitou para servir. Nos revestimos do próprio Cristo, para que esse novo homem saia debaixo desses escombros de pecados, que limitam a obra que Deus já fez em nós. Veja, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ter um entendimento, a mentalidade de um homem e de uma mulher que ama a Deus. Veja, muito mais do que estar na igreja, estar no lugar certo, louvar ao Senhor com músicas cristocêntricas, tudo isso é maravilhoso, mas a sua mentalidade, o seu coração, precisa crer nessas verdades. Senão é um exercício de representação. Eu gosto de estar na igreja, eu me sinto bem. É muito mais do que atingir os seus 5 sentidos, o evangelho, precisa atingir o seu coração, e o meu coração.
o seu entendimento. Nós precisamos pensar como alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, e não meramente se comportar como alguém que ama. Os irmãos percebem a diferença? Tem que brotar do nosso coração, da obra que Ele fez em nós. Se comportar como um cristão não nos torna cristãos. Se comportar como um crente não nos torna um crente. Mas quando o Senhor fez uma obra, naquele dia onde Ele habitou o seu coração pela primeira vez, e regenerou você, e você chorou, e você entendeu que algo aconteceu dentro de você, esse foi o melhor dia da sua vida. Foi o seu renascimento, a sua ressurreição dos mortos, quando o novo homem, formado em Cristo, nasceu em nós. Convém que Cristo cresça, que eu diminua. Esse velho homem vai diminuindo, vai sumindo, todo dia, para que Cristo nasça em nós, todo dia. Quando o Senhor abriu os nossos olhos para contemplar as maravilhas de quem Ele é e do que Ele fez em nós, Ele nos habilitou para lutar durante toda a nossa vida, por isso que nós somos peregrinos. Uma vez regenerados, Ele nos habilitou agora para nós nos despojarmos do velho homem, todo dia, 1% melhor a cada dia. Isso parece meio coach, né? 1% melhor a cada dia, mas é isso que o Senhor espera de nós, até a plena perfeição daquilo que Ele vai fazer em nós quando Ele voltar. Encontrar homens e mulheres muito melhores do que quando Ele habitou o coração deles pela primeira vez, tirando os entulhos que se acumulam sobre nós durante a nossa caminhada nessa vida, pecados, traumas, problemas, lutas, enfermidades. Tudo isso pode se acumular e soterrar aquilo que Deus fez em você quando Ele te regenerou um dia. E por último, criado segundo Deus. Eu não quero cansar você com termos técnicos, mas esse termo criado é um aoristo passivo, que significa mais ou menos algo no passado, mas que não foi feito pelo homem. Criado segundo Deus. Existe uma nova vida que o Senhor criou em nós, no dia que Ele passou a habitar o nosso coração. Não foi obra nossa. Nós estávamos soterrados pelos nossos pecados, sepultados sobre Ele. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, que nos ressuscitou no seu Filho, quando Ele habitou o nosso coração. Essa é a mensagem mais poderosa de todas. Cristo a seu tempo morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Estávamos mortos, sepultados, havia uma lápide marcada em cima, não o seu nome, mas o seu status, pecador. E Ele mudou tudo isso. Por isso que o estilo de vida tem que ser diferente. Se você ama Cristo, se você se entende como um cristão, a sua vida precisa ser diferente, precisa ser coerente com aquilo que aconteceu dentro de você e dentro de mim. A progressão da santidade, conforme Paulo vai descrevendo: vos despojeis do velho homem, veja os verbos, vos renoveis e vos revistais. Há um revestimento do novo homem em Cristo Jesus. Você, garota, na escola, em casa, no trabalho, o Senhor espera que você seja santa, que os pensamentos da sua cabeça sejam santos, e não somente as suas vestes, somente o seu palavreado, porque tudo isso a gente pode mascarar. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Nós podemos ser cordiais, quando a maneira que nos convém, mas às vezes o nosso coração não bate a informação com aquilo que nós estamos falando. E o que o Evangelho quer fazer é o seguinte: é uma progressão de vida. Paulo, por uma vez, e o autor aos Hebreus diz: eu gostaria de conversar coisas tão profundas com vocês sobre a fé, sobre quem Deus é, mas eu não consigo, porque vocês estão gatinhando na fé ainda. Existe uma progressão que precisa atingir a vida do crente, independente da idade que você tem, se você tem 10, 12, 15, 20, 30, 60 anos. O dia que você foi salvo, era para você estar muito melhor do que você está. Por causa dessa progressão, desse abandonar dos escombros, desse abandonar da roupa suja do pecado, e cada vez aprimorando a sua vida de santidade diante do Senhor. Não é assim na nossa carreira no mundo secular. Nós vamos estudando, nós vamos aprimorando, fazendo cursos, e o nosso currículo vai sendo aprimorado, e nós vamos sendo reconhecidos pelo nosso currículo. E se o Senhor puxar o nosso currículo de santidade desde quando Ele nos salvou, seja a época da conversão sua, qual for, como que está esse status? Tem se deixado acumular mais escombros, ou você tem
colecionado novas skills de santidade. Eu venci o pecado da mentira. Eu consegui dominar os meus pensamentos de impureza, de imoralidade sexual. Eu consegui dominar. É para essa vida que o Senhor nos chamou. Eu quero convocar você e reverberar o que Paulo está dizendo, que para esse ano de 2026, você se livre daqueles escombros que impedem você de ser um homem e uma mulher mais santa, de você ser um homem e uma mulher mais educada, mais educado, mais gentil, uma moça dócil, um irmão que é sensível às demandas da sua esposa, dos seus funcionários, uma pessoa mais calma no trânsito, mas não simplesmente pelo comportamento, mas é porque dentro de você consegue se dominar para a glória do Senhor. O fruto do Espírito prevalece em você e você consegue viver uma vida revelando essa pessoa que o Senhor Jesus tirou dos escombros, tirou os entulhos e revelou quando Ele passou a habitar no seu e no meu coração. As Crônicas de Nárnia são um dos livros mais especiais da minha juventude. Quando eu tinha 15 anos, para os 16 eu consegui ler toda a obra. E uma das que mais me chamaram a atenção, e agora com os filmes é muito mais claro de ver, é O Peregrino da Alvorada. Se você já leu o livro, ou se você já assistiu o filme, você vai se lembrar do Eustáquio. Menino chato. Chato. Lembra de alguém chato aí? Ele é mais chato ainda. O Eustáquio era um menino arrogante, impulsivo, sempre ele era o melhor, sempre tinha piadas prontas, ele era sarcástico, ele tirava sarro de tudo. Um menino chato, inconveniente. E quando eles entram em Nárnia, ele com os seus mesmos pensamentos do mundo real, ele vai para Nárnia. E em Nárnia, ele, com esses pensamentos, ele acaba se tornando, ele encontra ouro e ele acaba se tornando um dragão. Os pensamentos dele o transformaram naquilo que ele sempre foi, um dragão. Só que quando ele se depara com aquela realidade, que agora ele é um dragão e os amigos dele são todos normais, ele se arrepende, ele chora, e ele começa com as unhas de dragão, cravando no seu peito, na sua pele, tentando remover aquela carcaça, aquela pele grossa de dragão. E ele se desespera, porque dói muito, e na medida que ele enfia as unhas na sua perna, no seu peito, ele consegue remover. Mas quando ele vai olhar, tem muitas camadas ainda para serem removidas. E ele se desespera. E o Aslan representa Cristo na obra de C.S. Lewis. E o Aslan se aproxima dele e diz para ele: eu posso fazer isso. Vai doer, vai incomodar, mas é somente eu que posso tirar essas camadas. E veja a fala do Eustáquio: a primeira unhada foi tão profunda que pensei que tinha chegado ao meu coração. E quando ele começou a puxar a pele, doeu pior do que qualquer coisa que já senti. Então ele me pegou e me jogou na água. Ardeu terrivelmente por um momento, mas depois tornou-se perfeitamente delicioso. Quando Cristo nos liberta de quem nós éramos, é a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido na nossa vida. Nós não podemos viver com um coração novo a antiga vida. Se o coração foi novo, se foi um transplante espiritual de coração, de pedra para um coração de carne, a nova vida tem que repercutir e ser diretamente proporcional àquilo que nós recebemos. Esse retirar, essa remoção que o Espírito Santo, que Cristo Jesus faz em nós, de quem nós éramos, tem que nos habilitar a viver uma vida digna diante dEle. Uma vida de oração, uma vida de leitura da sua palavra, mas porque nós amamos Ele, não porque é obrigação. Mas porque nós entendemos o que Ele removeu de nós. E nós não podemos amar a velha vida. É incompatível velha vida com coração novo. É isso que Paulo está chamando a atenção nos Efésios. Assim como aquele vitral, na ilustração que eu usei no início, aqueles arqueólogos, eles encontraram aquele vitral intacto. Então eles começaram a tirar com mais cuidado todos os escombros, e com um pincelzinho eles vão tirando os escombros, removendo com todo cuidado, pegam, lavam ele, limpam ele. Aquele vitral agora pode receber a luz do sol passando sobre ele e jogando aquelas cores bonitas ali no ambiente. Da mesma forma, o Senhor nos retirou dos escombros dos nossos pecados, e a luz que é Cristo Jesus agora brilha através de nós. E essa composição da luz de Cristo através do seu povo ilumina de maneira linda este mundo de trevas.
Ele começou a boa obra em nós e Ele vai completá-la. Não é isso que Paulo diz aos Filipenses? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos em reforma, estamos em processo. Os escombros estão sendo retirados na medida que nós vamos caminhando. O Senhor vai nos ajudar nessa tarefa de remover aqueles escombros que têm deformado quem nós somos, obscurecido quem nós somos em Cristo Jesus. O tesouro está aí. O Espírito Santo está aí dentro. Você já é nova criatura, mas muitas vezes estamos soterrados pelos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus, na medida que nós vamos caminhando nessa vida, Ele vai removendo essas camadas, como Aslan remove as camadas de Eustáquio. O Senhor vai removendo as camadas de orgulho, as camadas de tristezas, as camadas de pecados, para que seja revelado aquilo que Ele fez em nós, a perfeição da salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos olhar com sinceridade para quem nós temos sido, e olhar se aquilo que Deus já fez em nós não está sendo obscurecido. Muitas vezes Ele permite que escombros cubram quem nós somos, para nos testar, para que nós vençamos esses escombros, e mostramos quem nós somos, para a glória do Senhor, para este mundo caído. Você não precisa meramente de um ano novo, você precisa viver a vida nova, que já tem em Cristo Jesus. Você consegue compreender a verdade? É uma frase de efeito, mas ela contém uma verdade poderosa. Nada vai ser mais novo, nada vai ser mais maravilhoso do que a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Sabe, muitas vezes nós acostumamos com as belezas naturais. O pôr do sol, é maravilhoso o pôr do sol, mas muitas vezes a rotina faz com que a gente perca a beleza que é um pôr do sol, que é um nascer do sol. Mas nós não podemos deixar que a rotina nos impeça de apreciar a nova criatura que Deus nos transformou. Se você veio de uma vida do mundo e conheceu o Senhor já na vida adulta, ou se você é garoto, garota e conhece Jesus desde pequeno, isso não muda o fato de que nos dois casos, você foi transformado em nova criatura um dia. O novo ano não vai ser novo se você viver as coisas antigas. Não faz sentido querer viver coisas novas praticando as mesmas coisas. O Senhor tem bênçãos a ser derramadas sobre nós, mas nós precisamos nos despojar do velho homem, nos livrar dos escombros que tem nos visitado mesmo no ano novo. Você não precisa meramente de um ano novo, mas você precisa viver a nova vida que você já tem em Cristo Jesus. Que a igreja, que cada um de nós possamos guardar essa verdade para esse ano. Tudo que acontece na nossa vida é baseado na maneira como a gente a leva, na maneira como a gente lê a nossa vida. Se nós nos identificamos como salvos em Cristo Jesus, uma nova criatura, se desviando do mal, o Senhor vai preparando oportunidades para que a nossa identidade se encaixe com aquilo que Ele tem para a gente. Eu não estou aqui prometendo bênçãos espirituais e bênçãos materiais, não é disso que nós estamos falando nessa noite. Mas quando você entende quem você é em Cristo Jesus, as bênçãos seguem você. E quando o dia mal chegar, você vai lembrar que o mesmo Deus que te abençoou é o mesmo Deus que vai estar com você no dia mal. Porque você é nova criatura, a sua identidade, como aquele vitral, apesar dos escombros, estava lá, intacto quem ele era. Com escombros ou não, você entenda que você é nova criatura em Cristo Jesus. Despojou-se do velho homem, o seu entendimento foi iluminado, e agora você está revestido de Cristo Jesus. Último slide. Deixe para trás, por camada, aqueles pensamentos vazios que não condizem com quem você é em Cristo. Remova escombro por escombro, aqueles ídolos que competem pelo trono do seu coração. Desfaça prática por prática aqueles hábitos que o alienam de Deus e da comunhão com o seu povo. E por último, quebre pedra por pedra aquela insensibilidade que tem endurecido a sua alma. Que esse ano seja um ano leve
diante do Senhor. Que esse ano seja um ano onde os entulhos que têm se acumulado sobre a sua vida nos últimos tempos se desfaçam, viram pó. E esse novo homem, essa nova mulher que o Senhor Jesus transformou, emerja para a superfície e viva a vida que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Um casamento restaurado, o seu trabalho tudo certo, a sua vida com sua esposa, com seus filhos, a sua vida com o Senhor seja uma vida restaurada, clara, sem pó dos escombros, mas mostrando quem você é, porque Ele te transformou um dia. Se é que você aprendeu de Cristo, como Paulo disse. Às vezes há um pensamento arrogante, intrusivo no meu coração, na minha mente, que eu gostaria de abrir a sua cabeça e colocar essa verdade aí dentro, para que você entendesse, que se você é ressuscitado com Cristo, se você é nova criatura, é o melhor presente que você já vai possuir nessa vida. Todos nós temos sonhos e metas para esse ano e queremos dar o check-in lá das coisas, aquele checkzinho de conquistadas. Mas o maior cheque nessa lista sua é: eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O meu desejo para a sua vida nessa noite, meus irmãos, é que além de lembrar você de que você é nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas da sua vida vão passar. E o Senhor quer construir tudo novo. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Que Ele use esse janeiro deste ano para lembrar você de quem Ele é. Que você o ame acima de tudo. E que esse ano seja o melhor ano da sua vida até aqui, em nome de Jesus. Que nós nos livremos dos escombros que nos impedem de amá-lo. E que também a gente se livre dos escombros que nos impedem de amar as pessoas ao nosso redor. Nós nos tornemos pessoas mais amáveis para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo de meditação da sua palavra. Que o seu Espírito aplique isso em nós. Santo e maravilhoso Deus, nós bendizemos o teu nome, nós te louvamos e te agradecemos. Porque o velho homem foi sepultado, o velho homem já morreu, e agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Te agradeço porque os escombros que o pecado acumulou sobre a nossa identidade, o Senhor nos mostrou que nessa noite nós podemos nos livrar deles. Nós podemos identificar cada escombro e ir removendo para a glória do Senhor e com a ajuda do Senhor. Nessa noite, no nome de Jesus, que o Senhor derrame a tua bênção sobre as famílias, sobre os lares, Pai. Que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor abra portas de trabalho. Meu Deus, no nome de Jesus, que nessa noite o teu povo experimente essa bênção de ser nova criatura. E se há alguém aqui porventura que não conhece ao Senhor, que ainda está alienado da vida do Senhor, que o Senhor se revele a ele, em nome de Jesus, a esse coração, ao coração dessa irmã que está petrificado, o Senhor possa transformar num coração de carne. E que esse ano seja um ano de bênçãos para a tua igreja. Certamente tempestades virão, ó Pai. Certamente virão problemas. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E o Senhor é quem está conosco. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. E pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.